Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar uma história que começa com alegria, mas termina em luto. Essa é a história de Ava White, uma menina de apenas 12 anos que teve uma discussão na rua com um menino de 14 anos e o resultado foi uma tragédia inesperada. Então vamos caminhar juntos pela linha do tempo dos eventos para entender quem era Ava e o que aconteceu naquela fatídica noite de novembro de 2021 e como tudo isso aconteceu. Mas antes, não esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários, tudo isso apoia muito na divulgação do meu trabalho aqui dentro da plataforma. Estamos chegando aí a 200 mil inscritos, uma marca de sucesso aqui para o canal e eu estou muito feliz e agradeço a todos que estão acompanhando aqui o meu trabalho e me apoiando de todas as formas possíveis. Também não se esqueçam de se inscrever, quem ainda não é inscrito, ativar o sininho, nós temos 2 vídeos por dia aqui para vocês. E me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos um contato mais direto, temos o grupo Caixa de Pandora, onde eu converso com vocês, e também temos vídeos diários que eu posto no formato de Reels para vocês. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, tudo aconteceu em uma quinta-feira, no dia 25 de novembro de 2022, na vibrante cidade de Liverpool, no noroeste da Inglaterra. Naquela noite, as ruas do centro estavam super iluminadas, não apenas pelas luzes de Natal que seriam acesas naquela noite, mas pelo espírito festivo que tomava conta de todos. Entre a multidão estava Ava White, uma menina de 12 anos com um sorriso que parecia capturar a essência da sua infância e da sua pré-adolescência. E a Ava era o tipo de pessoa que entrava em um ambiente e imediatamente o tornava mais leve. A sua mãe, a Liam White, a descreve como um raio de sol, uma filha que trazia alegria mesmo nos dias mais difíceis. Bom, a Ava, na época dos fatos, era uma estudante do colégio local, onde era querida por professores e colegas. Ela tinha também uma paixão pela dança, especialmente por estilos urbanos que a permitiam expressar sua energia e sua criatividade. E aos finais de semana era comum ver a Ava ensaiando coreografias ou então saindo para rir um pouco com seus amigos. Ela planejava o seu futuro com muita confiança, com aquela confiança de quem ainda acredita que o mundo está cheio de possibilidades. A Ava também era próxima da sua família, a sua mãe Liam e sua irmã mais velha, Mia, eram seus pilares. Ela também adorava viajar e gostava de artes marciais, gostava de cantar, dançar e fazer vídeos na rede social vizinha. E ela era, segundo seus amigos e familiares, uma menina que não tinha medo de nada, extremamente corajosa. Eu tentei coletar o máximo de informações disponíveis sobre a infância e a pré-adolescência da Ava White, para trazer todas as informações sobre este caso para vocês, e vocês sabem que para trazer todo o conteúdo aqui, eu preciso ler documentos em inglês, eu preciso assistir vídeos que geralmente não estão traduzidos, e para facilitar a minha vida, eu tive que aprender a falar e entender inglês fluentemente. E eu só consegui através do melhor curso de inglês da internet, que é o método BUA do professor Jonas Bressan. E eu consegui um descontão para você que acompanha o Caixa de Pandora. O curso estava no valor de R$ 697, mas no meu link você vai pagar apenas R$ 397 à vista, ou 12 vezes de R$ 39,70. Então não perca essa oportunidade e aprenda a falar inglês. Acesse o meu link, estará aqui no box de informações, também no primeiro comentário fixado, e lá você também pode ver os relatos dos alunos do professor Jonas Bressan. Não perca essa oportunidade. Mas continuando aqui no caso, na noite dos fatos, a Ava estava bastante animada porque ali seria a cerimônia do momento de acender as luzes de Natal em Liverpool. E era um evento esperado por crianças e adultos. Na verdade, é uma tradição que transforma ali o centro da cidade em um palco de celebração. Tem música, tem barraquinhas de comidas e tem a promessa de ser um momento mágico, como é geralmente final do ano, que é a minha época preferida de todo o ano. A Ava saiu de casa com um grupo de amigos naquela noite, todos ansiosos para aproveitar a festividade, e eles caminharam pelas ruas que estavam movimentadas, rindo, compartilhando a empolgação típica da pré-adolescência. Ela já estava ali saindo da infância, entrando na pré-adolescência, e para Ava era mais uma noite para criar memórias, e ninguém poderia imaginar que seria a sua última noite.
Antes de seguirmos para os eventos daquela noite, é importante que você entenda o cenário em que essa história aconteceu. Liverpool, em 2021, era uma cidade de contrastes. Ela é conhecida pela sua rica história cultural, berço dos Beatles e lar de uma comunidade bastante calorosa, mas também enfrenta alguns desafios sociais. Nos anos anteriores, o Reino Unido como um todo já registrava um aumento alarmante nos crimes envolvendo objetos cortantes, especialmente entre adolescentes. Em Liverpool, esse problema era particularmente sentido mais do que em outras cidades. A polícia local aponta que entre 2017 e 2021 os incidentes com armas brancas haviam crescido muito, com adolescentes cada vez mais envolvidos nestes crimes, seja como vítimas ou como agressores. E aqui no caso, a vítima e o agressor são 2 adolescentes. A violência com objetos cortantes não era apenas uma estatística, era uma crise que deixava famílias devastadas ali no Reino Unido. E toda a comunidade já estava em alerta na época dos fatos. E passou a ser alegado que exatamente pelo medo de se tornar uma vítima, muitos adolescentes começaram a carregar suas próprias armas, seus próprios objetos cortantes. E tudo isso gerou cada dia mais violência. Então é um ciclo de medo e violência que se criava no ambiente onde tragédias eram apenas uma questão de tempo. Porque em um primeiro momento o adolescente poderia estar portando uma faca para tentar se proteger de qualquer ataque, mas poderia acabar também atacando outras pessoas durante qualquer briga e discussão. E a Ava, aos 12 anos, estava naquela transição de infância para a pré-adolescência. E essa é uma idade em que o mundo começa a parecer muito mais complexo na cabeça de pré-adolescentes. Mas ainda assim, ela não fazia parte desse ciclo de violência. Mas como nós veremos aqui, ela acabou cruzando o caminho de alguém que sim fazia parte. Dado todo esse contexto, vamos voltar aqui à noite dos fatos. Em 25 de novembro de 2021. Tudo aconteceu por volta das 8 horas da noite, quando a Ava e seus amigos estavam na Church Street, uma das áreas mais movimentadas do centro de Liverpool. Tinha uma multidão animada com famílias tirando fotos e crianças correndo entre as luzes natalinas, e a Ava estava curtindo o momento ali com seus amigos. Ela e seus amigos então decidiram caminhar pela região e conversar, ficar ali curtindo um tempo juntos. E lá eles encontraram um outro grupo de jovens. Entre esse grupo estava um menino de 14 anos, e por razões legais do Reino Unido, o seu nome não foi divulgado exatamente por ele ser um menor de idade. Então eu vou me referir a ele como o acusado. O que aconteceu a seguir foi reconstruído com base em depoimentos de testemunhas que estavam no local, imagens de câmeras de segurança e também relatórios policiais. Bom, o grupo de amigos que a Ava estava ali se divertindo, passando algum tempo, repararam que o grupo de 4 meninos do acusado começou a fazer filmagens do grupo dela. A Ava, que era uma menina muito corajosa, destemida, não gostou da atitude desses meninos e pediu que um deles parasse de filmá-la e também de filmar os seus amigos, e que inclusive apagasse o vídeo que eles haviam feito. Inicialmente, o diálogo parecia inofensivo, mas logo tomou um rumo muito tenso. E o motivo era simplesmente um vídeo que estava sendo gravado para o Snapchat na época. A Ava, segundo testemunhas, pediu ao acusado que parasse de fazer essas filmagens deles e que apagasse o vídeo que havia feito dela. Ele se recusou e uma discussão passou a acontecer. Em questões de segundos, a situação escalou para um ponto sem retorno. A Ava, segundo alguns relatos, o empurrou durante a discussão e o acusado, que carregava uma faca retrátil escondida, sacou a sua arma. Em um movimento extremamente rápido, ele a atingiu no pescoço com um único golpe. O ferimento foi bastante profundo, atingindo tecidos vitais. Ele então sorriu e fugiu com seu grupo de amigos. Enquanto isso, a Ava caiu ao chão enquanto o pânico se espalhava pela calçada. Amigos gritaram por ajuda e os funcionários de um shopping tentaram estancar o sangramento dela. E enquanto isso, alguém chamou a emergência e os paramédicos chegaram muito rápido ao local. A cena foi completamente caótica. A Ava logo ficou inconsciente e ela foi colocada em uma ambulância e levada às pressas para o hospital. E lá os médicos lutaram para salvar a sua vida, mas o ferimento era muito grave. Ela já havia perdido muito sangue. Então, às 10h30 da noite, menos de 3 horas após o ataque, a Ava White foi declarada sem vida. Ela tinha apenas 12 anos nessa época.
A notícia da morte da Eva se espalhou por toda Liverpool. A polícia local responsável pela segurança da região mobilizou uma força-tarefa para investigar quem havia feito aquilo. A Church Street foi isolada imediatamente e equipes forenses começaram a coletar evidências. Câmeras de segurança que cobrem grande parte do centro da cidade foram fundamentais aqui para essa investigação, e as imagens mostraram o momento da discussão e confirmou que ali existia a presença de um grupo de meninos e que um deles havia atacado a Eva. Logo após o crime, o acusado e seus amigos fugiram do local e ele então abandonou a faca perto de algumas casas abandonadas e colocou seu casaco, que era de grife, em uma sacola azul e colocou dentro de uma lixeira. E o acusado então foi até uma loja em uma esquina comprar manteiga. E ele disse que aquela seria a manteiga para fazer alguns bolinhos. E provavelmente aqui ele já estava tentando estabelecer um álibi para que ele não fosse colocado na cena do crime. Os amigos dele então saíram do centro da cidade e se separaram, e por volta das 9 horas da noite o acusado foi visto entrando em uma loja. E lá dentro ele usou seu celular para falar com a sua mãe. Ela avisou que a polícia havia entrado em contato com ela, informando que uma menina havia sido atingida com um objeto cortante no centro da cidade e que a polícia estava procurando pelo acusado. A mãe dele avisou que sabia que a polícia estava procurando por ele. Ele então falou que não voltaria para casa porque ele não queria ser preso. Então aqui ele já meio que assumiu o crime dele nessa mensagem, fora as câmeras de segurança que nós vamos ver que foram essenciais aqui para a elucidação dos fatos. Horas depois do crime, a polícia conseguiu prender os 4 adolescentes, incluindo o menino de 14 anos, apontado como principal suspeito, e os amigos eram basicamente meninos de 13, 14 e 16 anos. Ou seja, meninos muito novos, mas já apresentando comportamentos muito frios ao tentar se safar de um crime que tinha acabado de acontecer. Os 3 amigos do acusado foram interrogados pela polícia, mas foram liberados sem acusações. E o acusado, no entanto, permaneceu detido. Enquanto isso, a comunidade de Liverpool reagiu com uma mistura de luto e também indignação. Nas redes sociais, houve muitas mensagens de apoio à família da Eva, começaram a circular campanhas a favor da família, acompanhadas de críticas à violência que parecia tomar conta das ruas da cidade, e a Lilian White, a mãe da Eva, ainda em choque, escolheu não fazer declarações públicas logo após o crime, mas amigos da família descreveram como estava sendo lidar com aquela devastação em perder a sua filha. A investigação então coletou as câmeras de segurança que forneceram uma linha do tempo clara dos fatos, e a Eva e seus amigos chegaram a Church Street por volta das 8 horas da noite, e isso foi confirmado pelas câmeras de segurança, e a discussão com o acusado começou minutos depois, e o ataque aconteceu por volta das 8h29. Após o crime, o acusado foi visto fugindo, mas foi identificado rapidamente graças a essas imagens e também aos depoimentos das testemunhas. Durante o interrogatório, esse menino negou qualquer intenção de tirar a vida da Eva. Ele alegou que carregava aquela faca apenas para se proteger, e essa, na verdade, se tornou uma justificativa comum em casos semelhantes no Reino Unido. Segundo ele, a Eva o havia agredido, então ele apenas reagiu ao ataque dela. Isso foi o que ele alegou em um primeiro momento. Porém, os investigadores encontraram inconsistências na sua história. Testemunhas confirmaram que a Eva, embora tenha discutido com o menino, não fez nenhum movimento físico que justificasse o uso de uma arma. A promotoria também analisou o contexto do crime. Não havia evidências de que a Eva e o acusado se conheciam antes daquela noite, o que descartava qualquer motivo pessoal para esse crime. E o que parecia claro era que a discussão, amplificada ali pelo calor do momento, levou a uma decisão impulsiva com consequências irreversíveis, que foi o fato da Eva ter a vida tirada por uma mera discussão por causa de um vídeo que seria postado no Snapchat. A faca que o acusado escolheu carregar no dia dos fatos transformou uma briga verbal em uma verdadeira tragédia que não tinha mais volta. Enquanto a investigação foi avançando, Liverpool tentava processar o que havia acontecido naquele dia, que era para ser um dia festivo. A Eva não era
apenas mais uma vítima. Ela foi uma criança morta em um evento que deveria ser sinônimo de alegria. Escolas da região, incluindo a que a Ava estudava, ofereceram apoio psicológico aos alunos, que ficaram também muito assustados com aquele crime. E nas ruas, moradores organizaram vigílias em memória da Ava, velas foram acesas na Church Street e flores foram deixadas no local onde ela teve a vida tirada, e uma árvore próxima também se tornou um ponto de homenagem com bilhetes, fotos e mensagens para Ava. A prefeitura de Liverpool também se manifestou prometendo intensificar esforços para combater a violência juvenil que estava ocorrendo em grande massa no Reino Unido. E o principal suspeito foi acusado de homicídio e porte ilegal de arma branca, mas inicialmente ele negou o crime. Em maio de 2022, 6 meses após a morte da Ava, o julgamento começou na Corte da Coroa de Liverpool. O acusado, que nessa altura já havia completado 15 anos, enfrentava uma acusação de homicídio, além de uma acusação de posse de arma branca. Por ele ser menor de idade, o processo seguiu regras bastante específicas do sistema judicial britânico, incluindo a proibição de divulgar o nome dele. Então houve várias medidas para proteger a sua identidade. A promotoria, liderada pela procuradora Charlotte Newell, apresentou um caso sólido contra o acusado e as evidências incluíam as imagens das câmeras de segurança que capturaram a discussão e o momento do ataque e testemunhas, incluindo os amigos da Ava que estavam presentes no momento em que tudo aconteceu. Eles descreveram exatamente a sequência dos eventos. E uma das amigas, uma adolescente de 13 anos, disse ao tribunal que a Ava só pediu para ele parar de filmá-la e que não havia motivos para ele fazer o que ele fez. Então talvez já existia essa vontade nesse menino de atacar alguém, de tirar da vida de alguém, é uma possibilidade. Talvez ele apenas tenha encontrado alguma espécie de motivo para que ele utilizasse aquela arma que ele carregava na sua cintura. A análise forense da faca foi outro ponto central aqui desse caso. Especialistas confirmaram que o ferimento no pescoço da Ava foi causado por um golpe direto com uma força suficiente para atingir uma artéria. A profundidade e também a precisão do corte contradiziam a alegação do acusado de que o golpe foi de alguma forma acidental. Além disso, o fato de ele ter escondido a arma após o crime mostra que ele tinha consciência da sua culpa. A defesa, por sua vez, argumentou que o acusado agiu em legítima defesa. Segundo os advogados, a Ava e seus amigos teriam cercado o menino, criado uma situação em que ele se sentiu ameaçado e que ele apenas agiu contra aquela ameaça eminente que ele estava sofrendo naquele momento. Ele admitiu ter sacado a faca, mas disse que seu objetivo era apenas assustar a Ava e não machucá-la. Durante o depoimento, o acusado chorou várias vezes, insistindo que não queria tirar a vida de ninguém, e a defesa tentou contextualizar o comportamento do menino, apontando que ele vinha de um ambiente difícil, onde o porte de facas era visto como uma forma de proteção, então a defesa ficou tentando trabalhar nessas alegações. O julgamento ao todo durou 3 semanas, com testemunhos emocionantes de ambos os lados. A Lilian White, a mãe da Ava, esteve presente em quase todas as sessões e muitas vezes acompanhada pelos seus familiares. Mas ela resolveu não testemunhar, mas de alguma forma a presença silenciosa dela no tribunal mostrava o impacto do crime cometido pelo acusado. Mas, em determinado momento, o juiz permitiu que uma declaração escrita da Lilian White fosse lida. Nela, a Lilian descrevia a Ava como a sua melhor amiga, sua confidente, razão de viver, e essa leitura trouxe lágrimas a muitos no tribunal, incluindo em alguns jurados. E então, no dia 30 de maio de 2022, apenas após 2 horas de deliberações, o júri anunciou seu veredito, que era culpado. O acusado permaneceu em silêncio enquanto a decisão era lida, mas a sua família, que estava presente no tribunal, reagiu com um verdadeiro desespero. Agora, para a família da Ava, o veredito trouxe um alívio temporário, mas claro que não foi capaz de trazer a felicidade plena para os familiares. Afinal de contas, a Ava nunca mais poderá voltar ao convívio deles. A sentença foi anunciada no dia 11 de julho de 2022 e o juiz responsável pelo caso descreveu o crime como uma tragédia evitável, causada pela decisão inconsciente de carregar uma faca.
Ele reconheceu que o acusado não planejou tirar a vida da Eva, mas enfatizou que o porte de arma tornou a violência inevitável. E o juiz se dirigiu ao menino e disse o seguinte, abre aspas, você tirou uma vida jovem e brilhante. As consequências disso serão sentidas por muitos anos, fecha aspas. O acusado, então, foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de 13 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. Isso significa que ele poderá deixar a prisão aos 28 anos, caso demonstre, claro, ter alcançado uma reabilitação para voltar a conviver em sociedade. Essa sentença gerou reações mistas, porque para alguns era uma punição justa, considerando a idade do acusado e a gravidade do crime, e para outros, incluindo para parte da família da Eva, parecia uma pena branda demais. A Lynn White, em uma entrevista após o julgamento, disse o seguinte, 13 anos não é justiça. Minha filha nunca terá a chance de crescer, de viver os seus sonhos. Ele terá essa chance. Bom, após a trágica morte da Eva White, em novembro de 2021, a sua mãe transformou a sua dor em ação. Ela fundou a Eva White Foundation para combater a violência com facas, instalando 37 kits para estancar sangramento em Liverpool. E tudo isso aconteceu até 2023. Ela também deu palestras em escolas e eventos. Ela trabalhou com grupos focados nessa violência através de facas para educar jovens e também pressionou por leis mais duras, como buscas policiais em menores e penas mínimas obrigatórias. Ela também criticou a sentença de 13 anos do criminoso que tirou a vida da sua filha. A morte da Eva White não ficou restrita às manchetes de Liverpool. Ela inspirou reflexões muito mais amplas sobre a sociedade britânica e os desafios enfrentados pela juventude. Inclusive, em 2025, a Netflix lançou a série de drama Adolescência, que é uma série fictícia que aborda a questão de violência juvenil e o impacto das redes sociais na vida de um adolescente. Embora essa produção não tenha sido diretamente baseada no caso da Eva White, a mãe dela confirmou que os produtores da série a consultaram durante o desenvolvimento do roteiro. E posteriormente, um dos criadores da série citou o caso da Eva White como uma das inspirações para a série. A história da Eva White nos mostra como a vida pode mudar em apenas um instante. Uma discussão, uma faca, uma decisão impulsiva, tudo isso pode levar a uma tragédia irreversível, como foi o caso da Eva White. Bom, pessoal, então aqui terminamos a série de casos que inspiraram a série Adolescência. Eu fiz os outros 2 casos que um dos criadores da série, que inclusive foi um dos atores da série também, citou como inspiração aqui para a série Adolescência. Então a série foi inspirada em alguns casos que aconteceram ali no Reino Unido entre adolescentes utilizando objetos cortantes. São 3 casos de homicídios extremamente tristes e cruéis que eu narrei aqui tudo para vocês. Bom, agora deixe sua opinião aqui embaixo, quero saber muito se vocês gostaram do vídeo, espero que sim, até o próximo caso.